Boa noite, mais uma live aqui dessa nossa sequência falando das emoções, falando sobre o cuidado das emoções, falando daquilo que é a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a educarem as próprias emoções e a própria mente. Fael, mas você é um exemplo disso? Você é perfeito nisso? Não, eu sou a pessoa que procura aprender cada vez mais e mesmo aprendendo estou aqui procurando ensinar vocês, até porque conforme eu disse numa das lives, o professor não é aquela pessoa que está lá no topo da montanha, é a pessoa que está no degrau de cima, porque está apenas a um degrau de distância, então fica fácil de chamar a pessoa para subir também. Olha só, boa noite Kênia, boa noite Júlio César quase pertinho do dia da formatura, hein? Boa noite Maria Valdeni, boa noite Cláudia, chegou bem no início hoje, da última vez chegou no finalzinho. Hoje que nós vamos falar de um dos temas o tema que ficou em segundo lugar lá na enquete e que é um dos temas mais importantes de se falar no dia a dia, que é o perdão, a capacidade de perdoar. Olha só o Luiz do Espaço Namastê, conversamos um bocado. Foi hoje, né, Luiz, que a gente ficou trocando mensagens. Então, Luiz aí, um grande terapeuta. Luiz que está pesquisando muito, trazendo novas técnicas aqui para Goiânia para ajudar as pessoas a serem cada vez melhores. Lembre-se agora de pegar, mandar essa mensagem para os seus colegas, para os seus amigos. Clica no aviãozinho e manda aí para todo mundo que você conhece. Olha o Roniel acompanhando aqui com a gente. E vamos falar hoje sobre o perdão. Sem perder muito tempo, vamos direto ao assunto. O que é perdoar? Para mim, a melhor definição de perdão que eu já vi foi no livro O Monge Executivo, no qual o autor James Hunter coloca o seguinte: perdoar é desistir do ressentimento quando agredido. Vou falar de novo. Perdoar é desistir do ressentimento quando agredido. E é tão interessante o seguinte, vamos focar agora na palavra ressentimento. O que é ressentir? É sentir de novo. É sentir de novo. Então, o que seria perdoar? É você desistir daquela ideia de ficar sentindo de novo e de novo e de novo aquilo que já passou. O problema já passou, a situação já passou, você nem precisava mais ficar pensando naquilo, o assunto já terminou e por algum motivo a sua mente leva você a ficar pensando e ressentindo aquilo, sentindo de novo, de novo, de novo. Olha só o Lindomar Rolinha de Guapó, obrigado por estar participando. Josmar, um grande amigo, Josmar, quanto tempo. Instituto Gaia, doutora Daniela, obrigado. Laís Cardoso, obrigado gente, obrigado por participar, ainda mais hoje nesse tema que é tão importante. Ressentimento é ficar sentindo novamente aquilo que já passou. E eu te pergunto, para que você precisa ficar sentindo novamente aquilo que já passou? Eu vejo, por exemplo, quem gosta de futebol, até faz sentido. Eles assistem o jogo, aí depois eles vão assistir os comentários sobre o jogo. Eles reveem diversas vezes o mesmo lance, a mesma cena, para ver detalhe daqui, detalhe dali, etc. É um prazer que os amantes de futebol têm. Faz sentido no futebol, mas não faz sentido nas emoções. Não faz sentido. Você passou por uma situação problema. Para que você precisa ficar vivendo isso novamente? Para que você precisa ficar repetindo diversas vezes a mesma situação na sua cabeça? Não faz sentido. Toninho, um grande farmacêutico de Guapó, muito obrigado, Toninho, obrigado por estar assistindo, que legal, obrigado, Júlio, por estar apresentando isso daí para ele, valeu. Não faz sentido ficar sentindo novamente aquela situação que você já passou. É que chega a ser irracional, gente. Passou por uma situação que foi ruim. Para que ficar sentindo aquilo ali novamente? Então eu volto à definição do James Hunter. Perdoar é desistir do ressentimento quando agredido. Agora, para que serve essa desistência? Wesley Fernandes, bem-vindo. Gente, olha só quanta gente boa. Lindomar Rolinha falando aqui, verdade. Boa noite, professor. Valeu. Para que serve isso? Para que serve essa desistência? Para você parar de ficar repetindo o mesmo sofrimento. Entenda o seguinte, quando você passa por um sofrimento, você tem uma dose de hormônios e neurotransmissores que vão ser colocados na sua corrente sanguínea, para você ter uma reação, só que nós estamos falando de sentimentos limitantes. Em primeiro lugar, é desagradável.
Esse é o primeiro ponto. Se é Jaice, muito obrigado, Jaice. Em primeiro lugar, se é desagradável, já não vale a pena. Você quer passar por uma mesma situação desagradável 2 vezes? Só por isso já não vale a pena. Segundo lugar, o cérebro não diferencia. O cérebro não diferencia imaginação de lembrança. E muitas vezes ele nem diferencia a imaginação da realidade, da lembrança, fica tudo num bolo só. Então, quando você passa por essa situação e você revive essa situação na sua cabeça, você está vivendo exatamente a mesma situação mais uma vez. É como se fosse o mesmo problema de novo. Passou por uma dor e está repetindo exatamente a mesma dor várias e várias vezes. Isso é ressentimento. Então, perdoar é desistir do ressentimento quando agredido. Quem é que sai ganhando com isso? É você. As pessoas têm uma crença de eu não vou perdoar o outro porque o outro não merece. O perdão não é para o outro. O perdão nunca foi para o benefício do outro. O perdão é para o seu próprio benefício. Quem sai ganhando com o perdão é você. Eu publiquei aqui no Instagram uma imagem que eu peguei do colega meu, o Kelson. Ele colocou o seguinte: perdoar, o primeiro a pedir desculpas é o mais valente. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Eu fiz uma pesquisa, fiz uma enquete, perguntando se você tem facilidade para perdoar, se tem facilidade para perdoar em algumas coisas, ou se tem dificuldade. E muitas pessoas disseram que sim, tem facilidade. O que mais teve votos foi em algumas coisas eu tenho facilidade. E eu conversei com várias pessoas já esses dias que me disseram o seguinte: eu perdoo com facilidade porque eu esqueço o que aconteceu. Isso é errado, Fael? Bom, não é errado. A gente não pode desprezar os aprendizados. Isso a gente nunca pode desprezar. Então, passou por uma situação, colete todos os aprendizados possíveis e necessários e, a partir daí, você vai viver apenas com os aprendizados e não com a situação problema, não com aquilo que aconteceu. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Gabriele do Amaral e para a Cris Sexpert. A Cris é uma terapeuta sexual, sexóloga. Então, se você, mulher, quiser aprender um pouco mais sobre isso, siga a Cris Sexpert, tá bom? Ela sempre publica alguma coisa legal sobre esse assunto, então siga essa, que foi minha aluna de hipnose clínica e é uma grande estudiosa dessa área da mente também, estudando PNL, etc. Vou voltar para a pergunta: para que serve o perdão? Serve para libertar você. Serve para libertar você das dores, serve para libertar você daquilo que te incomoda. É para isso que serve o perdão. As pessoas colocam muito na cabeça a visão do perdão religiosa, como assim, se elas tivessem que perdoar para poder ir para o céu, etc. Tudo bem, essa parte eu não vou mexer porque eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que, em primeiro lugar, o perdão é para você viver a vida com mais leveza. Para você viver a sua vida com muito mais leveza, sofrendo menos, sentindo muito menos dor mental, emocional e até mesmo física. Porque se você fica carregando esse ressentimento, isso muitas vezes vai se manifestar em dor física e muitas vezes vai manifestar, inclusive, em doença física. Você já deve ter visto alguém falar que certas doenças acontecem porque a pessoa não perdoou. Por falta de perdão. Eu não posso dizer que a falta de perdão é a causa da doença, mas eu posso dizer que, com certeza, a falta de perdão potencializa qualquer questão física, qualquer questão mental, qualquer questão emocional, qualquer queixa. A falta de perdão vai potencializar isso daí. Boa noite, Érica, bem-vinda, obrigado por estar participando. Então, para que serve o perdão? Para libertar você, para você ficar mais leve. Deixa eu contar uma historinha aqui, que inclusive a Érica gosta bastante dessa história. Certa vez, estava um monge caminhando pelo caminho para chegar até o mosteiro. Estava ele e os discípulos dele. O monge era um mestre e estava lá com os discípulos dele. Passando ali, ele viu uma poça d'água e tinha um escorpião se afogando. Um escorpião estava se afogando ali naquela poça d'água. O mestre pensou: vou ajudar o escorpião, não vou deixar uma criatura de Deus morrer. Ele foi para tirar o escorpião picou o mestre. Aí o discípulo falou: mestre, tá vendo? Para que o senhor foi ajudar esse escorpião? Aí deixava o bichinho ali, o bichinho é peçonhento, faz mal, por que o senhor foi fazer isso? Para quê? Aí o mestre virou para ele e falou assim: o escorpião seguiu o instinto dele. Eu segui o meu.
Aí eu abro uma brecha para perguntar o seguinte: o que é perdoar? Porque as pessoas pensam que perdoar é esquecer completamente e voltar a ficar nos beijos e abraços da pessoa perdoada. E não é bem assim. Eu volto à definição do início da live. Perdoar é desistir do ressentimento. Não é voltar a ser a mesma pessoa com aquela pessoa. Se você puder, é perfeito. Se você conseguir, é perfeito. Mas se não conseguir, não tem necessidade de voltar a ser exatamente o que era antes, mas tem a necessidade de desistir da dor, desistir do ressentimento, desistir da punição. Desistir da punição. Tem essa necessidade. Então, se você está andando no meio do mato e uma cobra pica você, você deve perdoar a cobra, porque a cobra simplesmente seguiu o instinto dela. Qual é o instinto dela? Me defender picando. Agora, nem por isso você vai brincar com a cobra novamente. Concorda comigo? Se você concorda, manda uma mensagenzinha aqui, diz aí que faz sentido, não faz sentido. Tem muita gente que discorda disso que eu falei, porque acredita que perdoar de verdade é voltar às pazes e ficar lá aos beijos e abraços. Tudo bem, é um nível mais evoluído ainda. Mas o perdão, o mais básico do perdão é isso. É você desistir desse ressentimento. E pronto. E aí, eu volto a uma frase que eu ouvi muito. Tem uma pessoa que está na live que vai se identificar, porque ela já me falou isso algumas vezes. Mas eu não ouvi só dela, eu li isso também em alguns livros que eu tenho lido, no qual o perdão implica em você parar de querer julgar e punir o outro e deixar as punições na mão do justo juiz. Você que tem fé, deixa a punição na mão de Deus, que aliás nem é punição, é educação. É educação. Nem é punição, não é punir o outro, é ensinar o outro para que o outro não erre mais. Ensinar o outro para que o outro aprenda e corrija os erros. Esses dias eu discutia com a minha prima e o namorado dela. Eu fui até deselegante. Eu peço até perdão aqui para ela e para o namorado dela, que não estão assistindo ao vivo, mas vão assistir depois. Vão saber quem são. Eu fui deselegante porque eles estavam falando sobre a questão de crimes e falando sobre justiça, etc. E aí eu falei assim, o que é justiça? Eu perguntei o que é justiça, porque Sócrates, lá no livro A República de Platão, são 3 livros tentando definir o que é a justiça e não chegam numa definição específica e clara do que é a justiça. A gente não sabe o que é. Na nossa cabeça, justiça é punição. Perdão, é isso mesmo, na nossa cabeça, justiça é punição. E eu falei o seguinte, uma pessoa que matou alguém, a verdadeira justiça seria essa pessoa dedicar a vida dela a salvar a vida de outros. Porque assim ela está honrando uma vida que ela jogou fora. Igual uma pessoa que corta uma árvore e para perdoar a si mesma, ou como pedido de perdão por ter cortado a árvore, ela vai lá e planta outras 10. Isso, na minha opinião, seria a verdadeira justiça. E não a punição, mas a nossa mentalidade. A mentalidade da nossa sociedade é muito punitiva. É muito punitiva, sem motivo e sem sentido, porque punição não é perdão. Punição não é justiça. Vai então o que é a justiça? Não vou entrar nessa seara, não vou, porque se eu entrar nisso a gente vai muito longe. E sinceramente eu não sei definir o que é justiça. É muito mais fácil definir o que não é, e punição não é. É a melhor maneira que a nossa sociedade encontrou para tentar ajustar as contas. Mas não é justiça ainda. Olha só, a Cláudia colocou aqui, perdoar é descarregar dos nossos ombros toda a carga. Cabe a nós perdoar. O que o outro vai fazer com esse perdão é problema dele. É isso mesmo. Isso é um benefício do outro, é um problema dele. Deixa eu ver o que mais. A Jaice, perdão não é para o outro, e sim para si mesmo. É isso mesmo. O Josmar, faz sentido, mas como chegar a esse perdão? Josmar, eu espero trazer para vocês aqui hoje umas dicas de como se aproximar disso ou como chegar lá. Espero muito trazer essas dicas. Aliás, eu tenho as dicas. Espero que essas dicas sejam suficientes para você e para as demais pessoas dessa situação. Bom, perdão então é desistir do ressentimento. Para isso, eu preciso olhar para o meu eu interior e educar essa criança birrenta.
A gente tem uma criança birrenta dentro de cada um de nós. E essa criança birrenta, ela quer descontar no outro. Ela quer descontar para que o outro pague pelo que ele fez. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa criança entender que a gente não precisa descontar. A gente precisa desistir do ressentimento para poder seguir em frente. E isso a gente faz através de um treinamento. Isso a gente faz treinando. Em primeiro lugar, isso precisa começar a fazer sentido. Essa questão do perdão precisa começar a fazer sentido para você, para mim, para cada um de nós, e entendermos que, ao desistir desse ressentimento, a gente fica muito mais leve, a vida fica muito melhor, eu saio ganhando, o outro talvez vai sair ganhando também, mas é o que menos vai sair ganhando nessa história. Sou eu que vou sair ganhando. Segundo lugar, é a gente começar a praticar as técnicas do perdão. Praticar as técnicas do dia a dia. Por exemplo, uma das técnicas super simples. Uma das técnicas mais simples para você começar a treinar o perdão é o Ho'oponopono. Ho'oponopono, na qual você vai repetindo aquelas frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mas, Fael, nesse caso, você não está dizendo assim, você não está perdoando, você está pedindo perdão. Como é que fica? Quando você usa o me perdoe, o seu cérebro não sabe para que lado está indo esse me perdoe. Se é para o outro, se é para si, se é você que está perdoando. Ele não sabe necessariamente para que lado está indo. Ele simplesmente pega a palavra do perdão, a palavra perdoe, e vai aplicando alguma coisa. Só que eu, particularmente, nem sempre eu fico confortável em usar só o Ho'oponopono. Então, às vezes eu vou repetir as frases do Ho'oponopono: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ou às vezes eu só repito na minha cabeça essa palavra: perdão. 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 Eu só vou repetindo essa palavra: perdão. Perdão, porque ela é mais neutra ainda. Não está claro se eu estou oferecendo ou se eu estou pedindo. Eu simplesmente estou gerando dentro de mim a energia do perdão. Gerando essa energia que liberta. Eu volto para a pergunta. Eu sempre vou ficar fazendo essas idas e voltas na pergunta aqui. Nessas perguntas que eu preparei para nortear a live de hoje. Para que serve o perdão? O perdão serve para libertar você. E serve para curar você. A Louise Hay, no livro Você Pode Curar Sua Vida, ela fala: toda doença é falta de perdão. Não sei se ela está certa, não sei se ela está exagerando, não sei se ela está equivocada, mas eu sei que ela é uma grande terapeuta e é uma grande teórica, então vale muito a pena pensar nesse assunto dela, sob o ponto de vista dela. E sob o ponto de vista dela, toda doença é falta de perdão. Agora pensa aqui comigo. Pobreza é um tipo de doença, né? Não é doença física, não é doença fisiológica, mas é um tipo de doença. É a doença financeira. Falta de relacionamento também é um tipo de doença. Ou problema nos relacionamentos também é um tipo de doença. Toda falta, tudo aquilo que provoca dor em nós é um tipo de doença. E toda doença, segundo a Louise Hay, é falta de perdão. E segundo o Dr. David Hawkins, também. Só que o David Hawkins amplia, não fica só nisso. Mas ele fala que toda doença é falta de perdão. Então eu sempre procuro na minha mente verificar o que especificamente falta eu perdoar. A quem falta eu perdoar? E muitas vezes, esse perdão que falta é para nós mesmos. Muitas e muitas vezes esse perdão que falta é para nós mesmos, como a Jaice falou lá no início. A Jaice falou lá no início que muitas vezes esse perdão é para nós. E muitas vezes esse perdão é você perdoar a si mesmo. Porque pensa bem, da mesma maneira que nós julgamos os outros, nós julgamos a nós mesmos. Da mesma medida que julgares, sereis julgados. Logo, se nós temos dificuldade de perdoar o outro, na maioria das vezes é porque também temos dificuldade de perdoar a nós mesmos. Mas é claro que é preciso ter um equilíbrio. Se você se perdoar em excesso, você talvez seja uma pessoa que se permite tudo. E aí vai ser alguém displicente, indisciplinado. Logo, mais uma vez, a gente vai ter que voltar àquela questão que é a essência de tudo na vida: o equilíbrio. O equilíbrio. Não ter exagero nem no perdão nem na falta dele.
Não ter exagero nem no perdão a si, nem no perdão ao outro, nem na falta dele. É ter o equilíbrio para perdoar-se na medida certa. Mas, acima de tudo, é preciso perdoar. Lembre-se, você é inocente. Sabe uma maneira legal de perdoar as pessoas? É olhar para elas e entender que todo mundo é criança. Todo mundo é criança, todo mundo é aluno, ninguém é professor. Ninguém é professor. Eu não sou professor. Eu me anuncio profissionalmente como professor de educação emocional e mental, mas é uma grande besteira, porque eu sou aluno igualzinho você. Eu sou um aprendiz, um neófito igualzinho você. Procurando aprender. E porque eu sou um aprendiz, eu erro. E porque eu erro, é compreensível que eu vá errar de vez em quando, então me perdoe. Me perdoe. E é compreensível que eu vá errar comigo mesmo, então que eu me perdoe. Várias e várias vezes eu estou fazendo comigo o processo de auto-perdão, no qual eu olho para mim e digo, eu me perdoo. Vamos combinar o seguinte? Eu vou publicar lá no feed uma fórmula de perdão. Eu vou falar essa fórmula aqui, se você quiser você anota, mas eu vou publicar lá no feed para facilitar para você, que aí você apenas tira o print dessa fórmula para você. Aliás, 2 fórmulas de perdão. Uma para você trabalhar para perdoar o outro, e a outra para você trabalhar para perdoar a si mesmo, para perdoar a si mesma. Para você aprender esse processo de oferecer esse perdão, porque todo mundo precisa e merece. E assim, sabe quem você precisa perdoar além de você mesmo? Papai e mamãe. Aí os consteladores vão dizer, mas Fael, a gente não tem autoridade para perdoar pai e mãe, porque do que eles fizeram está certo, a gente não tem autoridade. Eu sei que a gente não tem autoridade para perdoar pai e mãe, não temos mesmo, porque eles são as autoridades da nossa vida, nós não temos nenhuma autoridade de perdoar. Entretanto, se você guardou ressentimento, é preciso abandonar o ressentimento, logo é preciso perdoar. Porque se você carrega ressentimento de pai e ressentimento de mãe, na verdade você está ressentido sobre você mesma. Você está ressentida sobre você. Olha só, a Jaice falando que o 4º livro dela, a Jaice é escritora, gente. Sigam a Jaice Moura Oficial. O 4º livro dela é sobre o perdão. Então, olha só, não li ainda, Jaice. Ó, tô te devendo, vou providenciar isso daí. É preciso perdoar pai e mãe. Nós não temos direito de carregar ressentimento contra o pai, contra a mãe. Mas, Fael, meu pai foi um crápula, desonesto, sujo. Não pense isso. O homem por trás da imagem do seu pai foi desonesto. O pai não. Pai é uma essência. Pai é uma essência. Então existe um homem, vamos dizer que ele se chama José. Existe um homem e esse homem fez besteira. Do humano tudo bem você entender que ele fez essas besteiras, mas o pai, a essência paterna, precisa ser perdoada. A essência materna precisa ser perdoada. A constelação mostra que os sentimentos ruins em relação ao pai e à mãe fazem tão mal para a nossa vida. Fazem tão mal. Se você soubesse o peso de você nutrir sentimentos ruins em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, o peso que isso traz para a sua vida, você corrigia isso. Você corrigiria isso imediatamente. E talvez você fique pensando, poxa, será que é por isso que minha vida não está dando certo? Eu te garanto que se você carrega esses ressentimentos, é um dos motivos. Se você carrega esses ressentimentos, esse é um dos motivos pelos quais a sua vida não está fluindo, não está seguindo em frente. É óbvio que quando você corrigir isso, talvez você perceba que não foi o suficiente e precise perdoar mais e mais e corrigir mais e mais. É claro, é uma vida inteira, gente, de perdão. É perdoar 70 vezes 7. É a vida toda. Mas a cada vez que você vai perdoando, você vai limpando, as coisas vão fluindo. É como se fosse um riacho que tem um monte de pedras.
um monte de areia, e aquilo não está deixando a água fluir. Você vai lá e tira a sujeira, a água flui. Interessante que quando você vai mexendo, vai surgindo só água suja. Quanto mais você mexe no fundo do riacho, mais a água vai ficando turva, suja. É isso mesmo. É mais sujeira para limpar. Então você vai perdoando, 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 perdoando e perdoando. O tempo todo, o tempo todo. No livro Limite Zero, em que se fala do Ho'oponopono, tem uma frase, tem uma parte do livro que o Joe Vitale fala o seguinte, que ele anda por aí repetindo o tempo todo uma única frase do Ho'oponopono, que é eu te amo. E ele vai repetindo eu te amo, 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 mentalmente apenas. Porque ele fala o seguinte, enquanto eu estou repetindo eu te amo, eu não estou julgando. Enquanto eu estou repetindo eu te amo, eu não estou punindo. E por isso eu estou trabalhando ali o perdão, mesmo sem dizer eu te perdoo, eu estou trabalhando o perdão. E é engraçado que, por exemplo, a Seicho Noye, ela trabalha uma outra frase que é o muito obrigado. E eles falam que enquanto eu estou dizendo muito obrigado, eu não estou julgando, não estou punindo. Então tem duas frases aí para você trabalhar o perdão indiretamente. Ou você vai dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo o tempo todo, ou você vai dizendo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ou faça como eu e diga eu te amo. Muito obrigado. Principalmente nas situações mais desafiadoras na vida. Você está lá no trânsito e recebe uma fechada. Olha para a pessoa e pensa, eu te amo, criança. Porque todos nós somos crianças e crianças erram. Existem crianças malvadas, sim. Então tem crianças malvadas do trânsito por aí, sim, tem crianças que vão fazer maldade conosco. Mesmo assim, cabe a nós não ficar carregando essa pedra. Lembre-se, o perdão, o beneficiado do perdão é você, não é o outro. A Érica colocou aqui, eu li hoje que quando as trevas estão mais densas é porque a luz está mais próxima. Faz todo sentido. Quando você se aproxima da luz, a sombra fica mais forte, isso é normal. Em compensação, você fica mais iluminada, mais iluminada. Tá fazendo sentido para você, gente? Esse assunto é muito legal, né? É muito profundo e nos preenche muito. Faltam apenas alguns minutos aqui da nossa live. Lembrando que a proposta é uma live de 30 a 40 minutos no máximo, para poder trazer bem rapidinho esse assunto. E lembre-se, envie essa live para todas as pessoas que precisam aprender sobre isso. Eu sempre publico aqui no Instagram e depois eu republico no YouTube. Doutora Rosália pediu para falar da importância de perdoar os pais. Em primeiro lugar, Rosália, se você está punindo os seus pais, ou seja, está pensando que eles são culpados, você também está culpando a si mesma. Por quê? Porque nós estamos emaranhados. Yala, quanto tempo? Obrigado, bem-vinda. Nós estamos emaranhados aos nossos pais. Tudo o que você pensa dos seus pais, inconscientemente você está pensando sobre si mesma. Ah, minha mãe é desonesta, meu pai é malvado, está pensando sobre você mesmo. Logo, é muito importante perdoar os seus pais. E entenda que seus pais são crianças mais velhas. Seus pais passaram por dores. Seus pais foram vítimas da vida, foram vítimas de uma educação que também não foi perfeita, assim como a sua educação não foi. E eu quero dizer para você o seguinte, para você que eu digo não é só para a doutora Rosália não, é para todos. Não existe criação perfeita, tá? Não existe criação perfeita. Não existe. Mesmo que seus pais tenham te dado tudo, não foi perfeito. Ah, mas meus pais foram extremamente amorosos, não foi perfeito. Não existe criação perfeita, porque eu vejo pessoas que chegam para mim e falam, ai, minha criação foi péssima, etc. Entenda, você que acha que a sua criação foi péssima, sua criação foi a sua criação e pronto. Ela não foi perfeita, assim como a minha não foi perfeita, assim como a de ninguém é perfeita. Por quê? Porque ou você exagera para um lado ou exagera pelo outro. É simples assim. Logo, é a hora de perdoar os seus pais, os seus avós, os seus antepassados, porque aquilo que você atribui a eles, você também está atribuindo a si mesmo. Uma vez, eu fui atender uma pessoa, era uma indústria que eu estava atendendo, e eu achava que eu tinha pouco tempo, então eu fiz um atendimento de meia hora. E uma pessoa falou para mim o seguinte, que não tinha
Toda vez que ia conduzir uma reunião, não tinha força, não sabia se posicionar. E me veio à cabeça perguntar na hora, como é que é o relacionamento seu com seu pai? Ele ficou branco. Ele ficou quase transparente. Mariana, que honra, bem-vinda. Obrigado por estar aqui. E ele falou assim, eu só conheço meu pai. Eu nunca tive nenhum relacionamento com ele, eu só conheço. Eu coloquei para ele a seguinte tarefa. Todas as noites você vai dizer, eu abençoo o meu pai. Todas as noites, diga, eu abençoo o meu pai. E peço a sua bênção, pai. Aí ele falou, mas eu não converso com ele. Eu falei, é só na sua mente, meu amigo. Só na sua mente. Só na sua mente. Aí, um mês depois eu o encontrei. Era outra pessoa. Era outra pessoa, porque a trava dele estava justamente ali na questão dos pais. Então, se você tiver trava em relação aos seus pais, ofereça bênção, ofereça perdão. Ofereça o melhor. Boa noite, Mariana. Boa noite, Lauriele. Bem-vinda. Ofereça bênção, ofereça perdão. Mas, pai, meu pai e minha mãe já não estão mais nesse planeta, já partiram. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Ofereça a bênção. Toda noite diga, eu abençoo os meus pais e peço a sua bênção. Toda noite faça isso. Isso é extremamente necessário. Como o pessoal da constelação afirma que nós não temos autoridade para dizer que vamos perdoar os nossos pais, então troca o perdão por bênção. Porque ao oferecer bênção, é água limpa, igual eu falei na live passada, a gente limpa a sujeira jogando água limpa. Então joga bênção, jogue amor, jogue água limpa, porque aí sim você já está trabalhando o perdão. Mas eu recomendo, eu gosto de trabalhar, eu sigo a linha de que é importante trabalhar a palavra perdão para os pais. Então imaginar os seus pais e dizer, eu te perdoo. E aí eu ofereço para você a fórmula que eu vou colocar lá no feed para você tirar print depois, que a fórmula eu aprendi com a Louise Hay. Ela diz o seguinte, eu te perdoo por você não ter sido exatamente como eu gostaria que você fosse. Eu te perdoo por você não ter sido exatamente como eu gostaria que você fosse. Eu te perdoo e te liberto. Preste atenção nessa fórmula. Eu te perdoo por você não ter sido exatamente como eu gostaria que você fosse. Elementar, meu caro Watson, a gente fica com mágoas por causa do nosso ego. Porque eu queria que você fosse diferente. Eu queria que papai fosse diferente, eu queria que mamãe fosse diferente, eu queria que os meus amigos fossem diferentes. Isso é ego. Ou seja, o problema não é o outro, o problema sou eu que queria que o outro fosse diferente. Você está sofrendo porque você está focada naquilo que você queria e não naquilo que é. E às vezes aquilo que é o que você precisa. Às vezes aquela pessoa que fez algo que você não gostou, fez o que precisava ser feito para você despertar. Inclusive, semana que vem, despertar. Semana que vem nós vamos ter o despertar, o evento da TQA, Terapia Quântica Aplicada. Então, se quiser participar, entra lá no meu story, tem lá um link para você ver sobre o despertar, você tem como participar. Você participa do evento da TQA, Terapia Quântica Aplicada. E dia 11 de março, em Rio Verde, evento presencial, falando sobre saúde plena. Falando sobre a saúde plena, eu vou falar sobre a saúde emocional. E meu amigo Fernando, acupunturista, falando sobre saúde energética. E meu amigo João Paraná, falando sobre saúde comportamental. E lembrando, dia 7 de março, começa a terapia de reprogramação emocional e mental online, tá bom? Quem quiser informações, basta entrar lá no meu privado que eu trago as informações. Olha só, Lilian, muito bem-vinda. A Cláudia concordando aqui comigo. Obrigado, Cláudia. Fico feliz do que eu estou falando, está fazendo sentido. Ana Paula, que visita linda que você fez lá para nossa avó, que lindo, amei as fotos. Pena que eu não pude ver você pessoalmente lá, mas que visita linda. Então, gente, como perdoar? Como perdoar? Em primeiro lugar, decida. Tome decisão. Um dos melhores remédios que você pode tomar da vida é decisão. Tome a decisão. Eu vou perdoar. Eu vou aprender a perdoar. Eu vou ser um ser que perdoa. Abandone o orgulho de falar assim, eu não perdoo mesmo. Para com isso, que bobeira é essa?
Para que ficar carregando um orgulho que não te serve para nada? Ah, Rafael, mas o orgulho me protege. Então crie proteção sem orgulho, tem como? Ah, tem gente que eu vou atender e a pessoa é ansiosa e eu vou trabalhar para tirar a ansiedade. Ela fala, eu não quero porque a ansiedade me dá velocidade. Gente, velocidade é uma coisa, ansiedade é outra. Dá para você ter velocidade sem ser ansioso. E dá para você estar protegido sem ter um orgulho lá em cima. E, consequentemente, conseguir perdoar. Conseguir perdoar. A pessoa que perdoa é a mais forte, não é a mais fraca, nunca foi. A pessoa que perdoa é a mais forte. Então, primeiro passo, coloque na sua cabeça, eu quero perdoar, eu quero ser um ser perdoador. Eu quero aprender a perdoar. Segundo lugar, pratique. Praticar o quê? Eu vou colocar as duas fórmulas lá no feed. Tira print. Tira print dessas duas fórmulas e coloca na sua vida. A primeira fórmula é essa que eu falei para você. Eu te perdoo por você não ter sido como eu gostaria que você fosse. A segunda fórmula é para mim. Eu me perdoo. Eu me perdoo por não ter sido como eu queria. Eu me perdoo. Gente, se você não se perdoa, você gera culpa. Se você gera culpa, você gera punição. Se você gera punição, você vai se sabotar em tudo. Vai gerar doença, fracasso, pobreza. Então trabalhe o perdão. Trabalhe o perdão. Trabalhe muito o perdão. E por fim, gente, fazer o cérebro acreditar que vale a pena. Fazer o seu cérebro acreditar que vale a pena. Isso leva tempo, tá? Isso leva tempo. Por que eu montei a terapia de reprogramação emocional e mental que eu vou fazer online? Porque eu entendi que tem muitas pessoas que não conseguem resultado rápido. Elas precisam de tempo para ir digerindo isso aos poucos. Então eu pensei, bora fazer uma coisa mais prolongada, porque eu gosto de terapia de resultado rápido. Normalmente eu gosto de atender apenas em 4 sessões. Só que existem casos e existem pessoas que precisam de mais tempo. Então eu montei esse sistema para ficar muito mais barato e muito mais tranquilo por ser online, porque aí a pessoa vai fazer de uma forma mais prolongada, para dar tempo do cérebro dela entender aquilo que ela está buscando entender e acreditar naquilo que ela precisa acreditar, para dar os passos necessários. Por exemplo, acreditar que o perdão vale a pena. Acreditar que o perdão é necessário. Acreditar que o perdão é a ferramenta mais importante para libertar você. Libertar você de quê? Dessas dores que você fica carregando na forma de ressentimento. Entenda que o ressentimento é como se fosse você arranhando uma porta de madeira. E você vai arranhando, 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 arranhando. De tanto arranhar, chega uma hora que você vai fazer um buraco. A mesma coisa é o ressentimento. Então, vamos cortar isso? Vamos cortar isso. E mesmo que leve tempo, vamos fazer aos poucos. É isso, né, Márcia? Leva tempo. Eu sou uma dessas pessoas que eu preciso... E outra coisa, a gente precisa aprender e esquecer, aprender, esquecer, aprender, esquecer, até que isso se torne de fato um domínio da nossa mente e da nossa vida. E a Cris perguntando, e o auto-perdão? É a mesma coisa, Cris, só que pensando em si mesma. A primeira consciência que eu convido você que você tenha sobre o auto-perdão é a seguinte: você não é culpada. Você é responsável. Como é que eu vou culpar uma criança? Você é criança. Você é criança. E você não é culpada. Você é responsável. Então, aprenda. Você é responsável pelo que foi feito. E, acima de tudo, é responsável pela correção daquilo que foi feito para que você alcance novos resultados. Logo, vamos começar a procurar essa correção. Vamos começar a procurar essa correção para você se libertar daquilo que te incomoda. A Cláudia perguntou aqui, problemas com dinheiro, falta de perdão com a mãe, e aí a Érica colocou, depende, pode ser do pai. Então a constelação ela coloca muitas vezes a questão que a mãe é a provedora, não é? E o pai, eu não lembro, mas eu não vou responder pela constelação, eu vou responder pela minha experiência. Procure na sua mente a resposta para a seguinte pergunta: o que na minha história está bloqueando isso? O que na minha história está bloqueando isso? Perceberam a quantidade de doenças autoimunes que surgiram nos últimos anos?
falta de perdão consigo mesmo. Fael, você tem uma doença autoimune, não tem? Não, não tem, porque eu não comprei. Eu manifestei uma doença autoimune. Então foi falta de perdão? E foi. E foi. Eu sei, gente, eu consigo fazer a trajetória do que eu fiz ao longo da minha história, desde a gestação até aqui, que pode ter provocado a doença em mim. Mas eu também sei que eu sou responsável por essa cura. Hoje eu conversava com uma cliente e eu disse o seguinte: toda vez que eu penso em cura, eu não penso necessariamente em cura física em primeiro lugar. A primeira coisa que eu penso é curar o emocional, o mental e o espiritual. Porque eu sei que quando esses três estiverem curados, a manifestação de cura física é rápida. É rápida. A Márcia Paula perguntando sobre alergias e dermatites. Alergia normalmente eu não quero entrar em... Alergia de pele, dermatite. Eu não quero entrar em contato. Agora, com quem você não quer em contato? Não quer entrar em contato? Com o que você não quer entrar em contato? Quem você não quer que te toque? O que você não quer que te toque? É o mundo como um todo? Ou o mundo não me toque, você é perigoso? Ou é papai não me toque, mamãe não me toque? Ou é família não me toque? Quem você não quer que toque você? É um assunto muito interessante para a gente falar em outras lives. Esse assunto da psicossomática. Isso daí dá 1 ano de lives, se a gente for abrir isso daí. Quem sabe? Nós temos 2023 quase inteiro, né? Nós estamos pouco mais da metade de fevereiro. Então dá para falar muita coisa sobre isso. Então, gente, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você o seguinte: eduque essa criança interior que é o ego e faça ela entender que ela não manda em você. Faça ela entender que você é quem decide e que você está tomando agora a decisão de aprender a perdoar. Use as fórmulas que eu vou colocar. Use as fórmulas que eu vou colocar lá no feed para você treinar todos os dias, até você aprender a fazer esse processo do auto-perdão. Tá bom? Mande essa live para todo mundo que você achar que faz sentido. As perguntas aqui, pé quebrado do lado esquerdo, disfunção no maxilar. Vamos preparar uma live sobre isso? Vamos preparar, eu vou colocar a publicação para falar sobre psicossomática, o significado. Eu preciso estudar para poder não falar, eu não domino completamente essas explicações, então eu preciso dar uma pesquisadinha, viu, Márcia? Viu, Adriana? Eu preciso pesquisar um pouquinho, mas eu vou pesquisar e depois a gente fala sobre isso. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou até agora. Obrigado para você que está acompanhando ao vivo. Obrigado para você que vai acompanhar gravado. Vou encerrar por agora. Preciso encerrar porque eu tenho um limite físico, então vou finalizar aqui agora. Mas muito obrigado por você ter acompanhado. E eu espero que essa reflexão sobre o perdão traga muita força para você. Muito poder, muita capacidade para você aprender a perdoar em primeiro lugar a si mesmo, em segundo lugar a tudo e a todos. Quando você aprender a perdoar, você se liberta de todos os problemas. Eu sou um aprendiz. Eu estou aprendendo ainda. Você também. Vamos aprender juntos? Vamos aprender a perdoar. Muito obrigado por esse momento. A gente se vê na sexta-feira, se tiver tudo ok, ainda não tenho certeza se vai ter live na sexta, mas se tiver na quinta ou na sexta de manhã, eu já publico e você se prepara para me acompanhar, tá bom? Beijo para você e até a próxima.